Vamos iniciar agora a aula número 6 do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado. Nessa aula número 6, a última aula dos módulos 2 e 3, iremos tratar do Supremo Tribunal Federal e da submissão das Forças Armadas aos poderes civis constituídos. Esses dois temas serão, portanto, os temas tratados nessa aula número 6, a última aula dos módulos 2 e 3 do nosso curso. E para iniciar, vou destacar o Supremo Tribunal Federal. Como visto na aula número 5, o Supremo Tribunal Federal é o órgão de cúpula do Poder Judiciário brasileiro. Porém, é necessário enfatizar que o Supremo Tribunal Federal é mais do que isso. O Supremo Tribunal Federal é, de acordo com o artigo 102 da Constituição, de acordo com o artigo 102 da Constituição Federal de 1988, o Supremo Tribunal Federal é o protetor, o guardião da Constituição Federal e, por conseguinte, e por consequência, guardião também de todos os valores que a Constituição de 1988 protege, dentre os quais os valores inerentes ao Estado democrático de direito. Para iniciar, eu preciso referir a composição do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, conforme refere o artigo 101 da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal compõe-se de 11 ministros escolhidos dentre cidadãos com mais de 35 anos e menos de 70 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Portanto, a nossa Suprema Corte conta com 11 membros que são escolhidos não necessariamente dentro do Poder Judiciário. Pode ser, eventualmente, um juiz, pode ser um membro do Ministério Público, pode ser um advogado, porquanto o notável saber jurídico estabelece como condição que essa pessoa seja alguém que tenha experiência na área jurídica, porque é impossível ostentar um notável saber jurídico sem ser advogado, sem ser um consultor jurídico, sem ser um membro do Ministério Público ou um magistrado. Além disso, a reputação ilibada e contar com no mínimo 35 e no máximo 70 anos de idade. Esses são os requisitos postos pelo artigo 101 da Constituição Federal. E observem que o parágrafo único do artigo 101 da Constituição esclarece que os ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo presidente da República depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. Mais uma vez, observem como há aqui
uma participação de outra função estatal na escolha de um integrante do órgão de cúpula do Poder Judiciário. Então nós temos aqui as três funções estatais atuando coordenadamente. O presidente da República indica o nome, é assim que se processa a escolha de um ministro do Supremo Tribunal Federal. O presidente da República, que é o chefe do Poder Executivo Federal, indica o nome, esse nome é submetido à aprovação do Senado Federal, que por maioria absoluta aprova o nome e então, finalmente, o presidente da República pode nomear esse integrante do órgão de cúpula do Poder Judiciário brasileiro. Então, eu gosto. Iniciada, portanto, a exposição sobre o Supremo Tribunal Federal registrando a sua composição e modo de investidura dos seus membros, é chegado o momento de referir algumas competências da nossa Corte Constitucional, do nosso Supremo Tribunal Federal. Uma dessas atribuições, uma dessas competências é, conforme está mencionado no artigo 102, inciso 1º, a linha A da Constituição Federal, que esclarece o seguinte: compete precipuamente, está assim na Constituição, precipuamente. O que é precipuamente? É advérbio que é sinônimo de principalmente. Compete, portanto, principalmente ao Supremo Tribunal Federal a guarda da Constituição. E passa, portanto, a nossa Constituição a descrever as competências do Supremo Tribunal Federal brasileiro. E uma dessas competências, é preciso destacar, uma dessas competências se refere precisamente ao julgamento das ações direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade. Eu gostaria de trazer algumas informações sobre essa atribuição do Supremo Tribunal Federal, não sem antes fazer também algumas referências sobre o sistema brasileiro de controle de constitucionalidade. No Brasil, nem sempre se identificam os modos através dos quais se provoca o Poder Judiciário para o fim de se obter uma declaração judicial de que uma lei ou ato normativo do poder público não se encontra adequado à Constituição. Logo, nem sempre se identificam os modos para a declaração judicial da denominada inconstitucionalidade das leis ou atos do poder público no Brasil. No Brasil, João, José, Maria, qualquer indivíduo que se sinta prejudicado poderá recorrer ao Poder Judiciário para o fim de se eximir
do cumprimento de uma norma que considera inconstitucional e que está produzindo um efeito negativo em sua situação jurídica. Por exemplo, vamos admitir que algum indivíduo considere que o imposto que está pagando não é constitucional. O indivíduo pode ingressar com uma medida perante o Poder Judiciário para o fim, com o objetivo de se eximir de cumprimento daquela obrigação tributária que se encerra no pagamento do imposto. Evidentemente que, se o indivíduo considera aquele imposto inconstitucional, essa matéria será levada à apreciação do Poder Judiciário. E o Poder Judiciário, ao apreciar aquela provocação do indivíduo, atenção, quando o Poder Judiciário examina a provocação individual a respeito de uma questão vinculada à inconstitucionalidade de uma lei ou ato do poder público que está prejudicando a pessoa, aquela decisão é sempre de natureza incidental. O que significa isso? É que o indivíduo articula aquela incompatibilidade da lei ou ato normativo do poder público como um incidente dentro do processo. Não é o objeto principal da medida que o indivíduo intentou. Não. Trata-se de uma fundamentação que o indivíduo apresenta ao juiz para o fim de se eximir, de descumprir uma obrigação, como no exemplo foi dado, uma obrigação tributária que ele, por seu advogado, já que no Brasil somente pode haver a provocação perante o Poder Judiciário através dos advogados que possuem capacidade postulatória, com algumas pouquíssimas exceções que confirmam a regra da capacidade postulatória genérica do advogado. Uma vez o advogado habilitado a representar o indivíduo em juízo e uma vez exitoso na articulação da tese de inconstitucionalidade, o indivíduo poderá se eximir de cumprir aquela obrigação tributária. Então observem que essa hipótese é uma hipótese concreta. Por isso se chama de controle concreto difuso. Por que concreto? Porque é sempre uma situação concreta que instala, que provoca o exame da compatibilidade, da constitucionalidade ou não, da incompatibilidade, da inconstitucionalidade. É sempre uma situação concreta provocada por um indivíduo relativamente a uma situação que essa pessoa deseja se eximir de cumprir uma obrigação, por essa obrigação encerrar uma inconstitucionalidade. Então, essa é uma hipótese concreta vinculada ao exame ou ao controle concreto difuso. Por que controle concreto? Por que controle concreto difuso? Porque é uma situação concreta que provoca e instala o exame da constitucionalidade, aliada ao fato de que qualquer juiz ou tribunal está apto
a realizar este controle, por isso chamado difuso. Por que difuso? Porque é um controle espalhado. Qualquer órgão jurisdicional a respeito de qualquer matéria que ostente, que detenha competência, tem a habilitação constitucional e legal para realizar este controle. Interessante observar, para o fim de compreender a competência do Supremo Tribunal Federal, é importante observar que essa decisão adotada no caso concreto irá beneficiar apenas João, José e Maria. Irá beneficiar apenas João, José e Maria, com uma exceção registrada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que não vem ao caso aqui mencionar, tendo em vista que a exceção confirma a regra de que no controle concreto difuso da constitucionalidade, esse controle é incidental, porque ele se articula numa ação em juízo e nunca é o objeto principal daquela ação que é intentada pelo indivíduo quando provoca a questão da inconstitucionalidade. Isso é importante, muito importante para registrar, porque há uma outra forma de controle da constitucionalidade no Brasil. Há uma outra forma. E essa forma se dá através do controle abstrato concentrado. Enquanto aquele controle realizado por João, por José e por Maria é um controle incidental, posto lá como fundamento para uma declaração de inconstitucionalidade em razão de uma norma que está submetendo o indivíduo de modo inconstitucional, segundo o seu entendimento. No caso do controle abstrato concentrado, nós vamos reconhecer e concluir que a questão constitucional é o objeto principal da ação. A ação não visa outro propósito senão o de expulsar, retirar aquela norma em tese do sistema. Então, enquanto no controle concreto o indivíduo se dirige ao Poder Judiciário para o fim de se eximir do cumprimento de uma norma que está afetando o seu patrimônio, por exemplo, no caso do controle abstrato concentrado, é através de uma ação direta que o Supremo Tribunal Federal examinará para o fim de, uma vez declarada a procedência da ação direta de inconstitucionalidade, expungir, expulsar, retirar aquela lei ou ato normativo do poder público do sistema. Então, há evidentemente uma distinção entre o controle que se realiza através das diversas ações que podem ser intentadas por um indivíduo com o controle de constitucionalidade, de competência do Supremo Tribunal Federal e, claro, como nós, mais uma vez, preciso enfatizar, como nós convivemos
e a Constituição de 1988 é a Constituição da República Federativa do Brasil, como nós convivemos e optamos por uma federação, é evidente que o controle de constitucionalidade, através dessa ação direta que visa expulsar uma lei ou ato normativo do poder público, em tese, atingir em tese essa lei ou ato normativo, é evidente que isso precisa ser compatibilizado com a escolha realizada pelo constituinte originário e afeta a forma federativa de Estado. Sendo assim, há uma ação direta de inconstitucionalidade que pode ser proposta perante o Supremo Tribunal Federal e, evidentemente, que há uma ação direta de inconstitucionalidade que poderá ser proposta em face do tribunal ou dos tribunais de justiça estaduais. Então é preciso dizer que essa competência do Supremo Tribunal Federal, que está prevista no artigo 102, inciso 1º, a linha A, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Então, a competência do Supremo Tribunal Federal relativamente à ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público colhe lei ou ato normativo federal ou estadual, ao passo que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar ação declaratória de constitucionalidade colhe lei ou ato normativo federal apenas. Qual é a diferença entre ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade? É que a ação direta de inconstitucionalidade visa certificar a incompatibilidade, a inconstitucionalidade, enquanto a ação declaratória de constitucionalidade tem por propósito certificar a compatibilidade, a constitucionalidade. Então, como se costuma dizer, a ação declaratória de constitucionalidade nada mais é do que uma ação direta de inconstitucionalidade com sinal trocado. Uma pretende obter a declaração de inconstitucionalidade, como é a ação direta de inconstitucionalidade, ao passo que a outra se volta à obtenção de uma declaração de constitucionalidade. Eu gostaria também, pela relevância que o tema encerra, de destacar a competência do Supremo Tribunal Federal para o julgamento dos crimes eventualmente cometidos pelo presidente e vice, membros do Congresso Nacional, seus próprios ministros e o Procurador-Geral da República. Essa é uma competência extremamente importante, visto que os altos cargos e mandatários aqui referidos nesse dispositivo constitucional revela o foro por prerrogativa de função descrito no artigo 102, inciso 1º da Constituição Federal. Uma outra competência muito interessante que eu gostaria de destacar
é a competência do Supremo Tribunal Federal para o julgamento de arguição de descumprimento de preceito fundamental. A competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar arguição de descumprimento de preceito fundamental. Essa ação constitucional não constava originariamente no texto da Constituição que foi promulgada a 5 de outubro de 1988. Ela foi introduzida pelo trabalho do legislador constituinte derivado, ou seja, o legislador que tem a competência para a modificação da Constituição. E a arguição descumprimento de preceito fundamental é uma ação constitucional importantíssima, já que poderá ser proposta perante o Supremo Tribunal Federal e, mais uma vez, caso as constituições estaduais prevejam, também poderá haver a propositura de arguição de descumprimento de preceito fundamental perante os tribunais de justiça estaduais. Interessante observar a ideia de preceito fundamental, que é um exame indeclinável para se certificar a respeito da viabilidade de propositura da arguição de descumprimento de preceito fundamental, a ADPF. O que é preceito fundamental? Preceito fundamental é princípio fundamental. Preceito fundamental é direito fundamental. É evidente que preceito fundamental não é sinônimo de princípio fundamental nem de direito fundamental. Preceito fundamental é um conceito variável e cambiante que o Supremo Tribunal Federal vai ditar de acordo com as circunstâncias jurídicas, políticas e sociais do julgamento dessa arguição de descumprimento de preceito fundamental. Devo destacar também a respeito da denominada ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade, porque essas características divisam muito o modo como se controla a constitucionalidade no controle abstrato concentrado do controle concreto difuso. Então, quando se busca, através do Supremo Tribunal Federal, quando se busca a declaração em tese da inconstitucionalidade, essa decisão tem eficácia contra todos e efeito vinculante. Então, quando vocês observam aí essa expressão latina, eficácia erga omnes, isso significa eficácia contra todos. Eficácia contra todos e efeito vinculante nas decisões adotadas no controle abstrato concentrado. Isso para distinguir de modo radical essas ações das ações do controle concreto, as ações, como eu disse, de João, de José e de Maria, porque essas ações não possuem eficácia contra todos nem efeito vinculante. Essas ações vão beneficiar ou eventualmente prejudicar apenas aqueles
que foram responsáveis pela provocação do Poder Judiciário. Gostaria de destacar, dentro ainda do contexto da atuação do Supremo Tribunal Federal, a competência para o julgamento dos atos do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público. O Conselho Nacional de Justiça é órgão que constou na aula número 5, que nós vamos ver aí, a aula número 5, o Conselho Nacional de Justiça. E o Conselho Nacional de Justiça é um órgão que não tem competência jurisdicional, mas, como eu disse, o Conselho Nacional de Justiça possui competência administrativa para o exame de atos de gestão dentro do Poder Judiciário e também dos cumprimentos do cumprimento de obrigações funcionais dos magistrados. E é por isso que eu gostaria de destacar que, no contexto da atuação do Conselho Nacional de Justiça, que o Supremo Tribunal Federal tem a competência para examinar, há a denominada jurisdição censória, que é exatamente a atribuição do Conselho Nacional de Justiça de impor sanções em virtude do descumprimento de obrigações funcionais do magistrado. Então, não é uma jurisdição típica, não se trata de uma jurisdição típica que afeta a todo o Poder Judiciário brasileiro e, notadamente, ao Supremo Tribunal Federal. Trata-se de uma jurisdição censória destinada a apurar, investigar e julgar os casos de descumprimento de obrigações funcionais de magistrados. E, correlatamente, nós temos também o Conselho Nacional do Ministério Público, que realiza igual providência, só que relativamente aos membros do Ministério Público. Portanto, eu gostaria de destacar essa importante atribuição, essa importante competência do Supremo Tribunal Federal relativamente ao julgamento dos atos do Conselho Nacional de Justiça. Num curso sobre democracia, Estado de Direito e golpe de Estado, nós não poderíamos absolutamente deixar de destacar a defesa do Estado e das instituições democráticas. Isso porque a Constituição de 1988, ela possui trechos no artigo 136, 137 da Constituição, que tratam esses dispositivos da proteção do Estado e das instituições democráticas. E essa proteção do Estado e das instituições democráticas se realiza através de alguns momentos em que a Constituição promove a necessidade do estado de defesa ou do estado de sítio. São situações que revelam a necessidade de decretação eventual de estado de defesa, conforme está previsto no artigo 136 da Constituição, e do
estado de sítio. Há distinção entre estado de defesa e estado de sítio. O estado de defesa é menos grave que o estado de sítio, tanto que, na hipótese de estado de defesa, o presidente decreta e solicita que o Congresso Nacional aprove o seu decreto. No caso do estado de sítio, o presidente solicita para decretar. É a forma encontrada pela Constituição de 1988 para o fim de promover a defesa do Estado e das instituições democráticas através do decreto do estado de defesa e do estado de sítio. E o estado de defesa, como foi dito, está previsto no artigo 136 da Constituição, que esclarece que o presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente e restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções da natureza. E aqui já reside uma outra distinção entre estado de defesa e estado de sítio, além daquela já referida aqui, que no estado de defesa o presidente decreta e solicita ao Congresso Nacional que aprove o decreto. No estado de sítio, o presidente solicita para o fim de decretar. Qual é a outra distinção existente entre estado de defesa e estado de sítio? É que no estado de sítio se observa, como o artigo 136 refere, que o presidente da República vai decretar com o propósito de preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social. Atenção, estado de defesa se relaciona a locais restritos ou determinados. E qual é a diferença? A diferença surge quando nós observamos a redação do artigo 137 da Constituição Federal, que expressa o seguinte: o presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio nos casos de, inciso 1º, comoção grave de repercussão nacional. Ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia da medida adotada durante o estado de defesa. E o inciso 2º, quando houver declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Então observem que no estado de sítio, o inciso 1º do artigo 137 da Constituição não faz de modo algum qualquer referência a locais restritos ou determinados. Pelo contrário, para que o presidente solicite a decretação de estado de sítio, é indispensável que essa comoção grave repercuta nacionalmente. É essa a redação que consta no artigo 137, inciso número 1 da Constituição Federal, perfazendo assim mais uma nota
distintiva entre estado de defesa, estado de sítio, institutos constitucionalmente postos a serviço da defesa do Estado e das instituições democráticas. Em se tratando de defesa do Estado e das instituições democráticas, também é importante registrar o papel das Forças Armadas. As Forças Armadas está assim no artigo 142 da Constituição. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais, permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Então, o artigo 142 da Constituição estabelece o papel, a tarefa das Forças Armadas que, sob o comando supremo do Presidente da República, se destina a uma das tarefas mais nobres e importantes das Forças Armadas, que é a garantia dos poderes constituídos. As Forças Armadas existem para prover a garantia dos poderes constitucionalmente fixados, a garantia dos poderes legislativo, executivo e judiciário. E é por essa razão que há, de forma inequívoca, a submissão das Forças Armadas aos poderes civis constituídos. E isso por quê? Porque está na Constituição de 1988. Tanto no artigo 142 aqui referido, como em diversas outras passagens da Constituição de 1988. E eu gostaria de destacar essas passagens, esses trechos da nossa Constituição de 1988. O primeiro trecho, que revela a submissão das Forças Armadas aos poderes constituídos no Brasil, é o trecho do preâmbulo da nossa Constituição. No preâmbulo da nossa Constituição, que é aquela norma que vem antes de todos os artigos do trecho principal da Constituição, ali se diz que o Brasil está fundado na harmonia social e comprometido, atenção para isso, o Brasil se funda na harmonia social e não na desarmonia social. A Constituição é um texto que busca a harmonia, a solidariedade, a comunhão. O Estado brasileiro se funda, portanto, na harmonia social, está comprometido, de acordo com o preâmbulo da nossa Constituição, na ordem interna. Atenção para isso. O Brasil está comprometido na ordem interna e internacional com a solução pacífica
das controvérsias. E não com a solução não pacífica dessas controvérsias na ordem interna e na ordem internacional. Então, esse dispositivo revela, desde o preâmbulo da nossa Constituição, a submissão das Forças Armadas aos poderes civis constituídos. O já referido aqui na primeira aula, o artigo 1º, que denota, que indica que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constituindo um Estado democrático de direito. Não há Estado democrático de direito sem submissão das Forças Armadas aos poderes civis constituídos, que são soberanamente eleitos. O artigo 1º da Constituição Brasileira de 1988 é outro dispositivo que determina a submissão das Forças Armadas aos poderes civis constituídos. Na medida em que a República Federativa do Brasil constitui-se em Estado democrático de direito. Ora, se a República Federativa do Brasil se constitui em Estado democrático de direito, é inegável, é inequívoco reconhecer que as Forças Armadas se submetem aos poderes civis constituídos, que são aqueles poderes soberanamente eleitos. São aqueles eleitos pelo povo para comandar o país e, inclusive, e sobretudo, comandar as Forças Armadas. O parágrafo único do artigo 1º é uma prova mais do que eloquente da submissão das Forças Armadas aos poderes civis constituídos no Brasil, quando refere que todo poder emana do povo. O poder emana do povo, que exerce esse poder por meio de representantes eleitos ou diretamente, porém nos termos que a Constituição estabelece. Uma forma de exercício direto do poder soberano do povo se dá na iniciativa legislativa popular, que a Constituição prevê. O artigo 14 é outro exemplo de submissão das Forças Armadas aos poderes civis constituídos, quando refere que a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto com valor igual para todos. É a soberania popular que se faz mediante o respeito ao voto de cada um de nós. Nós somos os responsáveis pela indicação daqueles que irão comandar o país. O artigo 23 da Constituição é outro dispositivo que é emblemático na determinação de que as Forças Armadas se submetem aos poderes civis constituídos, quando refere ser competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Portanto, o artigo 23 da Constituição Federal, que descreve uma competência administrativa a todos os entes da nossa federação, igualmente revela essa importância do ideal democrático dentro da Constituição de 1988. Não poderia, de modo algum, deixar de destacar
o artigo 84, inciso 13 da Constituição Federal, que estabelece que o presidente da República é o comandante supremo das Forças Armadas. Compete ao presidente da República nomear os comandantes da Aeronáutica, do Exército e da Marinha, e do ministro da Defesa, que é o ministro que coordena todas as Forças Armadas, toda a atividade das Forças Armadas no Brasil. E, portanto, o presidente da República, como poder civil, constituído legitimamente através do exercício da soberania popular e do processo democrático amparado no voto de cada um de nós, é o responsável pelo comando supremo das Forças Armadas. Nesse momento, que é o momento final da aula 6 e dos módulos 2 e 3 do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, eu gostaria de destacar que a democracia é uma construção dos povos civilizados destinada a fazer com que os estados modernos possam viver em paz, em harmonia, ainda que num estado democrático possa conviver com posições e ideias distintas. Uma democracia não pressupõe uniformidade de pensamento, porém, uma democracia pressupõe, sim, o respeito aos poderes constituídos, o respeito às leis e, sobretudo, o respeito à Constituição.